Um bom dia aos alunos, né, do terceiro nível da nossa escola Emérito Nestor Lima, da modalidade EJA. É uma grande alegria estar aqui com vocês para que a gente possa recomeçar, iniciar as nossas atividades, mas infelizmente agora de formas remotas, né? Mas eu fiz esse pequeno vídeo para que a gente possa entender um pouco sobre a formação do estudo da história, porque nós estudamos a história. Então é importante a gente entender que para entender a sociedade atual, principalmente a sociedade em que vivemos, pessoal, buscamos no passado o significado do presente. É por meio da reconstrução das antigas sociedades que damos significados para o momento em que vivemos. Então, a história, ela está ligada ao seu conceito, associado a uma ideia de narração ou relato. Esse conceito, ao longo dos tempos, ele ganhou diversos significados. Mas nos dias de hoje, né, o sentido crítico dos acontecimentos do passado fazem parte da produção da história. E a gente, para entender essa história, os historiadores, eles dividiram ela em fases, como nós vimos no início das nossas aulas. Né? A primeira parte, a questão da divisão na pré-história, período que iniciou da invenção da escrita, né? E compreendeu 3 milhões de anos até 4 mil anos antes de Cristo. Depois veio a Idade Antiga, né? Período correspondente, pessoal, ao início da escrita até o fim do Império Romano do Ocidente. A Idade Média, período que inicia do fim do Império Romano até a queda da cidade de Constantinopla pelos turcos, né? Em 1453, a Idade Moderna, período que abrange o tempo entre a queda de Constantinopla e o início da chamada Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea, né? Que iniciou lá com a Revolução Francesa e que se estende até os dias de hoje. Então nós vimos na nossa aula essa divisão relacionada à história. Nós temos aí essa introdução do nosso assunto, porque estudamos a história. Nós estudamos de história, são utilizadas diferentes medidas de tempo para situar os acontecimentos, né? A questão do dia, do mês, do ano, do século, do milênio, como a questão dos calendários, né? A questão dos calendários, o relógio, né? Tantos instrumentos que nos ajudam a compreender a contagem do tempo. O homem, desde o tempo atrás, né, já percebia a passagem dos tempos, as mudanças do dia para a noite, as estações dos anos, né? Eles criaram instrumentos de medição do tempo, né? Como o calendário, vemos aí, o relógio mecânico, o relógio do sol, a ampulheta, né? E tantos outros instrumentos que nos ajudaram a compreender o tempo. Então temos as primeiras grandes civilizações, né? A civilização da Mesopotâmia, né? Que foi criada das primeiras grandes civilizações. O nome Mesopotâmia quer significar terra entre rios. E a última imagem, as pirâmides, né? Dos faraós, a questão do Egito, do rio Nilo, né? A grande civilização que foi importante, né? Para o desenvolvimento das civilizações antigas, como é o caso, o aparecimento da fé, né? Num único Deus, que foi com os primeiros, aqueles que acreditaram, com Moisés
e o povo que foi liberto da escravidão lá no Egito, onde eles, no Egito, proclamaram a sua libertação, festejando a primeira Páscoa. Então a história é vital para a formação da cidadania, porque nos mostra que para compreender o que está acontecendo, né, no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade. Então a frase do grande historiador brasileiro chamado Boris Faustus. E temos aqui, pessoal, 4 questões, né, para que vocês possam marcar uma das alternativas. E é importante que vocês escrevam essas questões no caderno de vocês, A1, A2, A3 e A4, certo? Então, essa é a nossa primeira aula, né, relacionada à nossa disciplina de História. Espero que todos estejam bem. Na nosso grupo, né, de sala de aula, nós temos as orientações e durante essa semana também nós iremos tirar as dúvidas de vocês relacionados a esse assunto. Um bom dia a todos e fiquem com Deus e bons estudos para todos.